Ok? Bom, muito boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à 31ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião do dia 27 de setembro de 2022. Inicio saudando a nossa ilustre vice-corregedora-geral, aqui representando o nosso corregedor, doutor Motauri, doutora Liliana Mercadante Mortari. Seja mais uma vez bem-vinda a este colegiado. Saúdo igualmente a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, e peço vênia para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado em nome do nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto, a quem saúdo. Saúdo igualmente os nossos servidores que nos acompanham nesta jornada e no dia a dia deste colegiado, assim como todos aqueles que nos assistem pela plataforma Teams. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Com o quórum completo, conferido e completo, então declaro abertos os trabalhos desta reunião ordinária semipresencial. Alguns colegas presencialmente, outros virtualmente nos acompanham nesta reunião. Primeiro item da pauta é a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Eu indago, obrigado, querida, se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, podemos então considerar aprovada a ata da última reunião. Por parte da presidência, eu estive ausente nas duas últimas reuniões por compromissos em Brasília, sustentação oral, reunião do CNPG, Conselho Nacional de Procuradores Gerais, então peço as devidas escusas pela ausência, mas estas somente aconteceram em função de compromissos atinentes ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Não há comunicações por parte do presidente, não há também nenhuma informação, não temos notas de falecimento, ainda bem, nem tampouco votos de louvor, a não ser que alguém tenha alguma lembrança, acho que não, nessa semana, nenhum voto de louvor também. Eu gostaria de propor um voto de louvor ao doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que foi eleito presidente do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil. Muito bem lembrado, doutor Jurandir. Eu adiro. No último dia 15. Exatamente, eu adiro a proposta. O CEDEMP, Colégio de Diretores de Escolas de Ministérios Públicos Brasileiros, agora tem o novo presidente, nosso colega procurador de Justiça, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Acho que podemos aprovar um voto de louvor, não é? Podemos aprovar, colegas? Bem lembrado, obrigado, doutor Jurandir. Então, um voto de louvor ao doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Na sequência, o próximo item da pauta são as comunicações dos ilustres conselheiros. Hoje, o primeiro a falar é o doutor Marco Antônio Ferreira Lima, que está com a palavra. Por favor, doutor Marco Antônio. Senhor Procurador-Geral de Justiça, que nos preside hoje, a quem agradeço a concessão da palavra, a nossa digna vice-corregedora, doutora Liliana Mercadante Mortari, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa digna secretária, demais colegas, a quem peço vênia para que sejam saudados na pessoa do nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Agradecendo também a todas e a todos os funcionários que hoje aqui presentes, junto com todas as colegas e colegas do Ministério Público aqui presentes. É com muita honra que faço hoje o uso da palavra, lamentando que por circunstâncias de caráter estritamente pessoal não estou presente, mas farei o possível para estar presente na próxima sessão. E lembrando que as eleições se avizinham junto com a nossa primavera. E eleições sempre são sinônimo, antes de mais nada, de uma demonstração do nosso Estado democrático de direito, sempre de esperança. Eu pediria a Vossa Excelência, senhor presidente,
conversando com alguns colegas da Procuradoria Criminal, com algumas colegas da Procuradoria Criminal, com alguns colegas e colegas promotores criminais da Barra Funda e de algumas cidades do nosso estado, o quanto nós estamos precisando de esperança e o quanto nós, nas procuradorias criminais, nas promotorias criminais, estamos desesperançosos, o quanto nós estamos desiludidos, para dizer o mínimo. A cada dia, nós nos deparamos com uma decisão diferenciada dos nossos tribunais. Sei que Vossa Excelência está fazendo um trabalho em Brasília, fazendo sustentações orais, tentando criar teses institucionais. Mas, senhor Procurador-Geral, a desesperança cresce a cada dia com as decisões que estamos observando. Ora, interceptação telefônica não é válida, então fica literalmente o dito pelo não dito. Ora, toneladas de drogas são desapercebidas por vícios que tenham sido apresentados eventualmente em situações flagranciais. Ou, ora, se cria o inusitado em se pedir que o preso aguarde no regime aberto, que aguarde no regime domiciliar uma vaga no regime semiaberto para que possa iniciar o cumprimento da sua pena. Senhor Procurador-Geral, ninguém aqui está pregando o Estado punitivista. Nós temos uma origem, temos uma formação garantista, nós que temos pelo menos 30 anos de Ministério Público, um pouco mais do que isso. Mas está muito difícil, Procurador-Geral. Está muito difícil, a cada dia, menos teses favoráveis a nós. A cada dia, mais frases no sentido de que não vamos levar isso ao tribunal, porque certamente vamos perder e criar teses contra nós. Nós estamos precisando oxigenar o garantismo. Lembrar que o garantismo, principalmente diante daquilo que nós estamos enfrentando internamente na instituição, não é um Estado punitivista, eu vou repetir, mas que nós possamos ter um pouco mais de esperança no fim que é destinado ao nosso trabalho nas promotorias e nas procuradorias criminais. Sabendo que recentemente tive uma informação de um colega, e isso talvez seja esta falta, o que este relacionamento virtual tem nos trazido, e esta falta de contato humano, colegas da Barra Funda realizando audiências dentro das respectivas salas, enquanto os juízes dentro também dos respectivos gabinetes, ou nas respectivas salas de audiência, cada qual dentro de um andar, cada qual em um ponto dentro de um mesmo prédio, a poucos passos, a poucos metros de distância. Eu gostaria, senhor Procurador-Geral, de fazer um pedido especial a Vossa Excelência, que nós tivéssemos mais empenho do que o senhor está tendo, eu sei que Vossa Excelência está tendo empenho em relação a isso, mas nós que atuamos no crime, nós que temos a nossa origem, principalmente a mim, que passei 19 anos na Barra Funda, estou aproximadamente 10 anos ou mais na Procuradoria Criminal. Cada vez me deparo com teses contrárias à sociedade. Não são teses, eu vou insistir, não são teses punitivistas. Mas nós precisamos lembrar que a sociedade também merece e ela precisa do nosso amparo. A sociedade precisa da nossa força. Senhor Procurador-Geral, em tese é isto que eu gostaria de dizer, muito mais em tom de desabafo do que em qualquer outro sentido, em especial, muito menos como crítica, mas como um desalento, como um desencanto para quem entende que nós precisamos de uma sociedade melhor protegida. Muito obrigado pela palavra, senhor Procurador-Geral. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Acho que o seu desabafo é o desabafo de todos nós, mas o que nos anima cada vez mais a continuar o trabalho hercúleo, intenso, e nós temos procurado fomentar de forma estratégica do Ministério Público de São Paulo. Semana passada estivemos no Superior Tribunal de Justiça, sustentando oralmente um caso importante, e assim temos feito quase que semanalmente, seja o Procurador-Geral, seja o SUBS, nós temos procurado trabalhar. E não basta sustentarmos oralmente, é preciso cuidado, é preciso cautela, é preciso estratégia, é preciso se trabalhar com muito cuidado, porque
nos tribunais superiores, nós vivemos um momento muito especial, não é? No sentido de que estão, de fato, prevalecendo teses por conta de estratégias muito bem montadas pela Defensoria Pública, estratégias muito bem montadas pelas bancas de advocacia. E nós estamos nos organizando, doutor Marco. Realmente os resultados já começam a aparecer, eles ainda demoram, mas já temos algumas vitórias importantes, né? Temos noticiado algumas vitórias importantes, e aos poucos nós vamos restabelecendo o caminho da justiça, um caminho que possa favorecer a defesa da sociedade e, como Vossa Excelência bem pontuou, não se trata de punitivismo ao extremo, trata-se de cumprimento da lei, de cumprimento do Código Penal, das leis do Código de Processo Penal, algo que nós temos visto tem sido, sob certo aspecto, desprezado em alguns tribunais superiores, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, quinta e sextas turmas, a gente tem tido muita dificuldade por lá. Mas estamos trabalhando, contamos com o empenho, com a força de cada um, estamos conversando, fazendo visitas aos ministros, entregando memoriais, levando a tese do Ministério Público de São Paulo, que é o maior do Brasil, e aos poucos nós vamos, com certeza, mudando esta verdadeira onda que temos assistido aí recentemente. Seu desalento é o nosso, ou seja, seu desalento é o de muitos, mas não é o nosso, na verdade, doutor Marco. Eu acredito que nós estamos a caminho de mudarmos essa tendência, estamos a caminho de um fortalecimento ainda maior das nossas teses nos tribunais superiores. Agradeço a sua manifestação, muito que vem a calhar nos momentos que vivemos hoje, mas tenha certeza que juntos nós vamos mudar essa tendência. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os prezados colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público. Quero também cumprimentar os nossos colaboradores, assim como aos colegas que acompanham de forma remota a presente sessão. Eu gostaria de registrar na reunião de hoje os meus cumprimentos e a minha saudação especial aos 425 promotores de justiça que exercem hoje no Estado de São Paulo a condição de promotores de justiça eleitorais. Nós teremos no próximo domingo uma eleição de suma importância e é graças exatamente ao trabalho hercúleo desses promotores, na solidão de suas respectivas promotorias, que eles têm desenvolvido e, sobretudo, apresentado a verdadeira imagem do Ministério Público. O Ministério Público independente, o Ministério Público apartidário e um Ministério Público que tem como função constitucional garantir a igualdade de postulações, a igualdade de condições entre os postulantes, não permitindo jamais que um candidato possa se utilizar da máquina pública para fazer campanha eleitoral ou para desfrutar de uma situação privilegiada frente a outros que não ocupam o mesmo cargo público. E isso deve ser registrado porque o Estado de São Paulo ele tem uma tradição no sentido de trabalhar por eleições democráticas. Há muito ainda por fazer, mas é importante aqui registrar o trabalho desses promotores de justiça, que por intermédio do anonimato, por intermédio do trabalho, eles constroem a imagem do Ministério Público verdadeiro. O Ministério Público de todos nós, o Ministério Público que acalantou os nossos sonhos e aquele com o qual nós estamos compromissados de forma definitiva. Então fica aqui o meu registro, eu não tenho outras comunicações a fazer e desejo a todos os colegas uma boa reunião. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar todos os que participam dessa sessão, 31ª sessão do Conselho Superior. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Desejo uma boa reunião e não tenho comunicações. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Na sequência, passo a palavra para o
doutor Jurandir Norberto Marsura. Por favor, doutor Jurandir. Obrigado, senhor presidente, doutor Mário Luiz Sarrubo, eminente Procurador-Geral de Justiça. Saúdo a nossa vice-corregedora-geral do Ministério Público, doutora Liliana Mercadante Mortari. Saúdo também a nossa colega secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Saúdo o doutor João Machado de Araújo Neto, nosso querido decano. Cumprimento os demais colegas conselheiros, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Carlos Calil, doutor Saad Maslum e doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Quero também cumprimentar os colegas que nos assistem e um especial agradecimento aos funcionários do Ministério Público que tornam possível a realização desta reunião. Desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Na sequência, passo a palavra para nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Está sem som, doutor João Machado. Perdão. Boa tarde a todas e todos. Saúdo o senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo a senhora Corregedora-Geral, doutor em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari. Saúdo a senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem cumprimento os demais integrantes desse colegiado. Saúdo também os nossos dedicados e zelosos servidores. Saúdo ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que acompanham esta reunião. Eu reitero que estou aderindo ao voto de louvor proposto pelo doutor Jurandir Norberto Marsura, ao eminente diretor da nossa escola, doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa, e também desejo a todos e todas uma boa reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Machado, sempre um prazer ouvi-lo. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária. Boa tarde a todos e todas. Saúdo o senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, saúdo a nossa digníssima vice-corregedora, doutora Liliana Mercadante Mortari, saúdo aos colegas membros deste conselho, na pessoa do nosso decano, doutor João Machado, saúdo aos nossos servidores que nos auxiliam e a todos que nos assistem. Desejo a todos uma boa reunião. Obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra para o doutor Bonilha, José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores, colaboradores e aos que nos assistem virtual ou pessoalmente, eu desejo uma ótima tarde e uma profícua sessão. Quero também me associar às ponderações já apresentadas pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte, no sentido de cumprimentar os membros do Ministério Público que atuam perante a Justiça Eleitoral, promotoras e promotores de todo o Estado de São Paulo e, evidentemente, os procuradores regionais eleitorais. Os tempos no qual vivemos oferecem grandes desafios na tentativa de coibir o abuso do poder político,
o abuso do poder econômico, o uso da máquina administrativa. Não raras vezes há notícias de repasses de recursos públicos em período vedado, e isso é muito desafiador para aquele membro do Ministério Público que atua perante a Justiça Eleitoral, não raras vezes com parcos recursos materiais e pessoais, e como também lembrado pelo conselheiro da Ponte, realizam um trabalho hercúleo, muitas vezes também solitário. Portanto, no mínimo, devemos aqui neste colegiado consignar um louvor a todos aqueles que atuam perante a Justiça Eleitoral, membros do Ministério Público, esses sim, agora merecedores dos nossos cumprimentos, das nossas homenagens, porque de fato, a cada ano par, realiza-se uma eleição. Esta deste ano para as assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado da República e Executivo estadual e federal. Portanto, eu também quero aqui me associar, como disse no início, aos cumprimentos já oferecidos pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte a todos aqueles que militam perante a Justiça Eleitoral. Muitíssimo obrigado pela atenção e devolvo a palavra ao presidente desta reunião. Sequência, passo a palavra para o doutor Saad Maslon. Obrigado, excelentíssimo senhor procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo Vossa Excelência, saúdo igualmente doutora Liliana Mercadante Mortari, vice-corregedora-geral do Ministério Público. Saúdo a secretária do Conselho, a excelentíssima doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Saúdo igualmente o nosso decano, doutor João Machado, bem como os demais membros deste Conselho Superior do Ministério Público, iniciando pela ordem de votação, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, doutor Jurandir, doutor Bonilha, doutor Juliotti. Eu não tenho comunicações a fazer, apenas consignando que adiro às manifestações do doutor Antônio Carlos da Ponte, complementadas pelo doutor Bonilha, ressaltando a importância realmente dessa atividade eleitoral conferida aos membros do Ministério Público do Estado, tamanho de um trabalho de muita importância, a bem da democracia, aos quais se exige realmente um esforço em comum, bem como aqueles predicados de imparcialidade, aliás, imparcialidade que se exige não apenas do membro do Ministério Público, mas principalmente dos membros do Poder Judiciário, desde a mais alta corte até o juiz eleitoral. A imparcialidade é o ponto de toque para que se possa falar em lisura de pleito e tudo mais, para que a credibilidade da justiça eleitoral seja sempre reconhecida. Portanto, eram essas as comunicações e também saúdo, aliás, a todos os integrantes do Ministério Público que nos assistem e aos que colaboram com esta sessão. Muito obrigado. Na sequência, passo a palavra para o doutor Pedro de Jesus Juliotti. Na pessoa do senhor Procurador-Geral de Justiça, saúdo todos os membros deste egrégio Conselho Superior, saúdo também os colegas que nos assistem e nossos valorosos funcionários, né, responsáveis por toda a estrutura desta reunião. Adiro às manifestações do doutor Marco Antônio, do doutor da Ponte, que foram complementadas pelo conselheiro Bonilha e Saad. Gostaria apenas de fazer uma indagação a Vossa Excelência. Na reunião do dia 30 de agosto de 2022, Vossa Excelência fez algumas considerações sobre o tamanho de sua assessoria, afirmando que houve uma significativa redução dos assessores em relação à gestão anterior. E, nesta oportunidade, fiz um requerimento
que fosse apresentado neste colegiado os números acerca da quantidade de promotores de justiça assessores na gestão atual e na anterior. Indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência já teria esses números, né? Não tenho nessa reunião, deve estar publicado no site, mas trago na próxima reunião sem o menor problema. Quero crer que esteja em 53 ou 54, coisa assim, mas trago o número correto na próxima reunião, doutor Giuliotti, sem nenhum problema. Obrigado. Na sequência, passo a palavra para a nossa ilustre vice-corregedora-geral, doutora Liliana Mercadante Mortari. Muito obrigada, doutor Mário Luiz Sarrubo. Na sua pessoa, quero cumprimentar todos os integrantes deste colegiado, bem como todos os servidores que nos auxiliam e todos aqueles que nos assistem. Eu trago aqui os cumprimentos do doutor Mutaurício Alquete de Souza, que não está aqui porque se encontra em Lins, fazendo correição. Lins, que não é o lugar incerto e não sabido, mas sim a Promotoria de Justiça de Lins, no oeste do estado. Gostaria também apenas de relembrar a respeito da questão eleitoral, que ontem pela manhã se realizou uma reunião bastante importante da sua assessoria eleitoral e de alguns colegas aqui da corregedoria, com todos os promotores eleitorais do estado, relembrando justamente os temas mais importantes e antevendo situações que possam vir a ocorrer no dia do pleito e tornando, então, mais fácil a atuação dos colegas, disponibilizando os contatos, caso precisem, e assim continuaremos aqui e desejando que tudo transcorra bem, não é? Muito obrigada, doutor Mário. Isso aí, doutora Liliana, de fato, todos temos trabalhado muito para que as eleições possam acontecer de forma transparente, de forma democrática, para que elas sejam efetivamente a festa da democracia, não é? Essa reunião de ontem, corregedoria, assessoria eleitoral da Procuradoria-Geral de Justiça. Na semana anterior, nós estivemos aqui com Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil. Estamos realmente trabalhando em conjunto, não é? Para que o povo paulista, os brasileiros que moram em São Paulo, possam votar livremente, sem nenhuma intercorrência, né? Obedecidas as regras, obedecida a lei e as resoluções dos tribunais superiores em matéria eleitoral. Né? Tenho certeza que tudo dará certo, tenho certeza que será mais um domingo de eleições, mais um domingo de grande festa da democracia. E o Ministério Público, como sempre, cumprindo o seu papel, por seus promotores e promotoras de justiça, por todos aqueles que trabalham, nossos servidores estarão também conosco, não é? Então é muito importante que a família Ministério Público, todos estejam aí atentos e apostos. Todos sabemos, o Ministério Público é o guardião da ordem democrática, e a eleição é a mais alta expressão da democracia, é um momento de festa, e nós queremos garantir que essa festa transcorra na maior tranquilidade possível, e tenho certeza acontecerá. Muito bem, dando sequência, então, passamos à nossa pauta, sessão administrativa, item número 1, pedido de afastamento para frequentar curso no exterior, protocolado 193.914/22, interessado, nosso querido amigo, doutor Lincoln Gaqui, 8º promotor de justiça de Presidente Prudente, o ilustre relator, o conselheiro Saad, que está com a palavra. Em deliberação, em discussão, acho que podemos aprovar o voto do ilustre conselheiro doutor Saad. Então, aprovado o voto do doutor Saad, concedido aí o voto favorável ao afastamento pretendido pelo doutor Lincoln. Também curso no exterior, do protocolado 198.733/22, doutores Richard Gantos Encinas e Lister Caldas Braga Filho, promotores de justiça do CyberGaeco. O relator é o ilustre conselheiro, doutor Antônio Calil, que está com a palavra. Muito obrigado. Também é um pedido de autorização para afastamento de funções para realizar visitas de capacitação no exterior.
no período nos dias 10, 11 e 13 de outubro. O requerimento foi feito pelos promotores de justiça postulando autorização para visitas de capacitação a autoridades no Reino Unido, em Londres. Tem os requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno, parecer da Corregedoria é favorável e o voto também é no sentido do deferimento do pedido. Em discussão? Podemos aprovar? Aprovado, portanto, o voto do ilustre conselheiro, doutor Calil. É muito importante essas viagens, porque elas trazem expertise, capacitação, e o nosso Cyber GAECO também vai muito bem, assim como o nosso GAECO, lá com a participação do doutor Lincoln, que também se afastou por conta do GAECO. Pedido de autorização para residência fora da comarca, interessado, doutor Ricardo Belucci, primeiro promotor de justiça de Itapevi, protocolado número 180.663/22. Conselheiro também, doutor Calil, se me permitir, o voto é favorável, não é, doutor Calil? Assim como favorável o voto da ilustre Corregedoria, da Corregedoria Geral. Indago se há alguma objeção. Não havendo qualquer objeção, fica então aprovado o voto do ilustre relator e autorizada a residência fora da comarca. Com isso, nós vencemos a primeira etapa desta reunião. Passamos então à segunda, que é a sessão plenária e de turmas. Eu peço, doutora Liliana. Eu quero agradecer o convívio com os colegas, integrantes do colegiado, pedir licença para me retirar, desejar ainda continuidade de uma boa reunião. Muito obrigado, doutora Liliana. Igualmente peço vênia para deixar este colegiado e atender compromissos na Procuradoria-Geral de Justiça e passar a presidência para o nosso querido decano, querido amigo doutor João Machado de Araújo Neto, a quem mais uma vez saúdo. Ficam as nossas saudações a todos os membros deste colegiado, que tenham uma ótima segunda metade da semana, uma ótima segunda parte desta reunião, muita saúde, muita harmonia, e que tenhamos uma verdadeira festa no próximo domingo, consagrando o processo democrático no nosso Brasil e no nosso estado de São Paulo. Muito obrigado a todas e todas. Passo, então, a presidência destes trabalhos ao doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mário Luiz Sarrubo. Muito obrigado, doutora Liliana Mercadante Mortari. Agradeço pela presença e, então, daremos continuidade à nossa sessão. Agora, deveremos mudar o link, não é, doutora Tatiana? Sim, doutor João, é o link dos julgamentos. Pois não, então mudaremos até já, até já. Até já.